Olá, Malu, Viviane Almeida, direto de Portugal, está em Viseu agora, Vivi. E a Malu Chegando? São Paulo, chegando. Sim. Vai para Braga agora. Chegando. Você, May? Malu, eu estou na divisa entre Santa Branca e Guararema, na minha roça. Muito bem. Malu, nosso amigo já Muito conhece bem. você aqui na Ofício das Vivi, Palavras. cadê a Vivi? Estou aqui já. Chegando aqui. Já tá aí. Aqui chegou. Cheguei. Malu, nossos amigos da Ofício já te viram alguma vez, você, jornalista, da TV Unip, ouviu? Malu? A gente vai com algum degrauzinho, né, por causa das ligações, mas vamos lá. Quero que você continue a apresentação e apresente a Vivi, nossa amiga portuguesa. Vai lá, Malu. Muito bem. May, nós estamos com um problema com o seu áudio está distorcendo um pouco, mas a gente vai se adaptando. Daqui a pouco, isso, está distorcendo, mas daqui a pouco a gente acerta. Olha só, a Vivi, eu trabalhei muito tempo e sempre que preciso trabalho com a Vivi. Toda vez que eu vou escrever um livro, a primeira pessoa que eu lembro é da Vivi. A Vivi, ela é uma escritora 100 livros publicados. A fala dela é uma escrita e vocês terão a chance de conferir isso. Porque o que ela fala, dá vontade de você ir anotando tudo que ela fala, porque é de uma grandeza e de uma profundidade tudo que ela fala e o encadeamento das palavras. Ela sabe fazer isso como ninguém. Por isso que eu falo que a escrita dela ela não precisa do livro, né? A escrita dela está na fala. E a Vivi é, sobretudo, uma pessoa muito sensível e amiga, né? Querida do coração. Os portugueses são muito sérios. Quando eles falam que vão telefonar, eles telefonam. Quando eles falam que vão fazer, eles fazem. E a Vivi é uma autêntica portuguesa. Se ela falar que vai te dar o roteiro de Lisboa, nem que for tarde da noite, mas ela vai te entregar o roteiro de Lisboa. E assim é a Vivi. Agora eu vou deixar que ela mesma se apresente. E fale do doutoramento dela, que eu achei impressionante de legal, né? Esse doutoramento que ela vai fazer em Braga, né, Vivi? Em Braga. Malu, acho que você me definiu de uma forma muito invulgar, mas vou ficar com os créditos para mim, né? Porque pensar que é uma escrita que não precisa de texto, de alguma forma também se liga meio ao doutoramento que eu faço, que eu agora iniciei, que é essa literatura em movimento, né? Essa escrita em movimento que tem a ver com as viagens, aquilo que se escreve das viagens e com os blogs de viagem também. Mas eu acho que, acima de tudo, é essa coisa da escrita que está escondida, né? E todos temos escritas escondidas, gavetas cheias, físicas e mentais, que só precisam de um vento mais forte para sair. E eu acredito nisso. Em relação a Malu, foi isso que aconteceu. Acho que ela tem essa capacidade de articular, unir e abrir gavetas, né? Abrir gavetas, deixar elas bem desempoeiradas, né? Ao contrário dela, que já tem vários livros publicados. Então, essencialmente é isso. Vivi, eu queria que você falasse. May, posso perguntar aqui? Porque para uma jornalista, você convida uma jornalista para perguntar. Vivi, eu queria que você falasse desse doutorado que você vai fazer. Como é que é o nome, como é o curso? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse doutorado para a gente. Então eu vou começar falando sobre a universidade. E acho que assim há prenúncios na vida das pessoas, né? E a Universidade do Minho sempre foi um prenúncio na minha vida. Eu sempre tive uma empatia para essa universidade desde que eu voltei a morar em Portugal, porque já não é a primeira vez que eu vivo aqui, né? Eu morei a minha adolescência toda, dos 14 aos 29. Mas quando eu retornei, eu sempre tinha essa afeição por essa universidade, porque as palavras que me uniam a ela era essa coisa de ser muito de vanguarda, aberta, né?
Inclusive, Como é o nome da universidade, Vivi? Desculpa te interromper. Sim, Universidade do Minho. Do Minho. Do Minho, que se encontra em Braga, na verdade. O meu campus é em Braga, apesar que eles também têm outro campus em Guimarães, que é também uma cidade próxima. E o meu campus tem um nome muito bonito, e eu também gosto de nomes bonitos, né? Me guiam. Chama Gualtar. Acho que é um nome muito poderoso, né? Para você pensar. Eu estudo em um campo chamado Gualtar. Então, gosto de pronunciar essa palavra. Então, o São Domingos sempre foi um interesse para mim. E quando eu terminei o meu mestrado, passou um ano, e eu pensei, bom, acho que vale a pena fazer aí uma continuação. E a Universidade do Minho tem exatamente um doutoramento em estudos culturais, que é complementar com também um departamento de estudos humanísticos. Então, unia de alguma forma. E eu sempre, como boa germaniana, eu gosto de ter um pé em cada lado, né? Essa coisa de ser só monolítica, para mim, não funciona. Então, tem que ter uma orelha num canto, outra orelha no outro, e assim a gente vai caminhando, né? Então, é isso. Então, o doutoramento de estudos culturais, o tema é exatamente sobre os blogs de viagem no contexto português, portanto, blogs de viagem de autoria, de autores portugueses, em comparação com a narrativa de autores portugueses, mas narrativa livro, né? A narrativa mais convencional. É entender os cruzamentos, as continuidades, as rupturas, como é que eles comunicam, porque, na verdade, o turismo em si, né? O turismo faz parte da narrativa também. O turismo é uma grande pedra de toque de Portugal, né? Faz todo sentido, não só atual, com essa efervescência que tivemos nos últimos 3 anos, mas essencialmente eu acho que é intrínseco à própria natureza do ser português, né? O português é um ser de viagem, né? De trânsito, de transição, de descobertas, né? Faz parte da natureza desse povo, que eu também estou associada por sangue também, né? Minha família é essencialmente portuguesa. Então, falar sobre viagens é muito interessante, né? Pensar sobre a viagem como uma narrativa me interessa muito. E eu acho que eu vou introduzir isso no meu doutoramento, Malu, de que é uma literatura em movimento, que não precisa também ser escrita, de certa forma, né? Então, acho que estou bem contextualizada. Muito bem, eu ia pedir só que você tirasse um pouquinho a sua franja, que eu queria ver tanto o seu olho, que é tão bonito, mas a franja cai. Só por isso. May, a bola está com você, May. Ela é a amiga televisiva, né? Porque é a diretora em absoluto. Mas você né? veja. Eu enquadrei direito aqui, Malu, tudo. Você está num colorido ímpar. Agora, lindo, lindo. A Vivi também tá. Você tá. Oi? Pode falar. Não, tá tudo bem. Eu ia dizer que eu lembro a primeira vez que eu fui no seu programa falar das oficinas de escrita e você me aconselhou a, não ir com roupa que amassasse. Batimento, por exemplo. Se eu fiz ou se não, por exemplo, não pode listrar. Sim. Aí eu lembro que uma hora eu acho que eu tirei os óculos, então se você tirou, você fica sem. E eu vivo trocando de óculos, porque para essa distância que eu estou de vocês aqui do computador, eu preciso de um. Se eu for ler alguma coisa, eu preciso do outro. Eu vou trocando, entendeu? É tudo contrário. Mas, Vivi, a Malu tinha dito, vocês leram o Felicidade Clandestina, Sim, isso. Por quê, May? Porque assim, por quê? Primeiro porque eu adoro a palavra clandestina, né? Logo de início. E conversando com a Malu, fui pensando algo que assim, acho que nunca foi tão clandestino ler, né? Nunca foi tão clandestino gostar de ler, estar afeto à cultura, talvez, né? E, de alguma forma, também, por exemplo, falando na literatura de viagens, mesmo nos momentos em que não se pôde viajar, porque houve outras restrições, essa não é a primeira, nem será a última, né? Os livros
acabam por preencher essa lacuna, né, do outro, da alteridade, do longínquo, e as pessoas continuavam a viver com as suas ideias de viagens internas. Mas em relação a Clarice Lispector, esse texto da Felicidade Clandestina, tem muito a ver com isso, como nós nos apossamos dos livros, né? Ela fala isso, não era mais um livro, era um amante, né? E essa relação é simbiótica, apaixonada, né? Acho que até posso dizer, vou dizer, até meio assim erótica com o livro que estabelecemos, faz parte, né, desse processo, porque a leitura é iniciática. Ela é iniciática e ela acompanha. E acho que no caso da Clarice, sim, era mais do que um livro, né? Era a vida dela, né? Eu preciso E te você falar porque sabe, o May... esse conto, Não, fala, May. Você... eu tenho todos os contos da Clarice nessa edição que o Benjamin Moser fez. Sim, que fez inclusive a biografia dela, a biografia, né? Que eu não me canso de ler. E esse conto, eu acho que é o mais querido, o conto que eu mais gosto, acho que da minha vida toda, é esse conto. Eu não falei isso quando a Malu me disse do tema que vocês escolheram, e porque Reinações de Narizinho foi esse primeiro livro apaixonante que eu tive. Eu ganhei da minha Bá, que ela adorava ler, né? Ela me contava histórias, e ela contava as histórias, ela tinha decorado as histórias dos antigamente. Então, ela contava como se ela estivesse lendo as histórias, sabe? Sempre no mesmo ponto. E a princesa disse, fada, não sei... E toda vez tinha aquele, fada X. Ela repetia como estava escrito. E ela, todo aniversário e Natal, ela dava um livro da coleção do Monteiro Lobato. E eu recebi, o meu primeiro foi Reinações. Sim. E eu tenho assim o maior xodó com esse livro. Eu sou louca por ele. Assim. Foi o primeiro despertar, né, da vida para mim. Então eu adoro esse conto e tudo que ela traz no conto. E eu já li milhões de vezes. Fala mais da sua Bá. Gostei de saber da sua Bá. Então, Malu, ela trabalhou com a mamãe antes de eu nascer. Quer dizer, ela conheceu minha mãe mais do que eu. Quando ela morreu, né? Ela conhecia mais a mamãe do que eu. E ela ficou conosco. Ela me criou minha irmã, que é 3 anos mais nova, criou minhas filhas, meus sobrinhos, meus netos, entendeu? E quando ela ficou doente, não, antes até, quando ela tinha uns 70 e pouco, 75, aí ela morava com a gente, ela já não fazia mais nada, desde os 70, talvez. Eu cozinhava para ela e todo domingo eu fazia, porque ela queria o frango X, Y, Z, eu cozinhava para ela, daí... E quando ela ficou mais doente, eu a levei do lado do meu quarto e fui dormir com ela. Meu marido dormia num quarto e eu dormia no outro com ela. E cuidava dela, entendeu? E cuidava dela. E cuidei dela. Ela morreu... Um dia eu fui dizer que ela estava com frio, eu deitei e fiz assim nela, né? E estava falando com uma amiga e sem querer falei, e eu morri desse jeito. Porque ela morreu no dia seguinte. Quer dizer, uma parte de mim morreu ali, né, com ela. Mas ela continua aqui, ó. Ela está aqui, ela fica... Que linda, May! Que história linda! E fantástico, né? Mas também alguém que te deu Monteiro Lobato merecia todo o cuidado do mundo, né, May? E depois, Malu, olha que coisa, as mudanças de casa e tal, os livros foram se perdendo, aqueles com a inicial dela, a dedicatória e tal. E aí eu comprei num sebo toda a coleção e dei de presente para ela num aniversário.
Então, toda a coleção do Monteiro Lobato. Eu tenho essa coleção até hoje, porque eu achei o máximo, assim, a felicidade dela quando ela viu os livros, sabe? Foi muito legal. Olha que interessante. A gente está falando de clandestina. Estou achando que essa pandemia, ela está mexendo com algumas coisas assim, com os subterrâneos, com o clandestino dentro da gente, né? Quer dizer, nunca podia imaginar que a nossa conversa ia resvalar por esse lado. Mas você vê que coisa interessante, né? A gente estava falando do clandestino, você falou de não exatamente o clandestino, mas algo escondido, né? Que você não fica contando todos os dias. Você fez um texto para ela quando ela morreu, né, May? Eu lembro. Foi um texto lindo. E assim, aí eu estava pensando, quando a gente escolheu esse conto da Clarice, eu fiquei pensando assim, né? O que será que tem de escrita clandestina, né? O que será que eu tenho? Aí fiquei pensando essa coisa com o livro, né? E eu lembro que eu passei, assim, tem alguns livros que eu leio e que, assim, fica só metade, porque eu tenho medo que eles acabem, entendeu? E, assim, depois que eu li esse conto, eu falei, ai, que bom, não sou só eu. Por exemplo, um deles é 100 Anos de Solidão, sabe? Então, eu demorei tanto para ler que a minha família fala assim, bom, a Malu e os 100 anos, né? Porque esses 100 anos vivia... Só que eu já tinha lido, mas eu queria ficar andando com o livro. Mas eu não podia falar que eu já tinha lido só para ficar andando para me aparecer com 100 anos de solidão. Não, entendeu? Então, eu pegava e falava que não tinha terminado. Ah, tô lendo ainda. Mas era mentira. Era porque eu queria ficar com o livro. Aliás, sabe? Você não queria que ele saísse. Malu, esse livro vai estar no Clube do Livro desse mês. A gente está fazendo 100 anos de solidão e a discussão vai ser sexta-feira que vem, tá? No chat das 5. Que das bom. 5 para as 4. A gente vai fazer. Olha! É bem legal. E o outro que eu também do Gabriel Garcia Marques é um que eu não li até hoje, porque ele é muito, é o Amor nos Tempos do Cólera. Então, assim, eu já li tudo sobre ele, o que é o livro. Tenho o livro aqui em casa, tenho 2. Eu tenho a impressão que, assim, a hora que eu for ler, e você vê, assim, eu gosto de toda a obra do Gabriel, porque eu li todos, todos não, mas acho que uma boa parte eu li. Sim. Mas, assim, esse é o único livro que eu tenho 2 e que eu não é recuso, ele é clandestino, eu não sei o que é. Não sei se é algo que vai me agradar muito ou não sei, entendeu? E eu gostei quando eu li esse conto, porque eu já tinha lido ele, já fazia muitos anos, e aí quando a Vivi falou, eu gostei, fui ler e comecei a pensar no que tem de clandestino. Aí pensei no que eu tinha de escrita e o que eu tinha de leitura também, que tem muita coisa clandestina, né? Essa sensação, Malu, de... eu tô com isso, com a manta que eu fiz, com os restos de lã que estavam com a minha mãe, né? Eu fiz uma manta de retalho, eu chamo de isolamanta. Eu deixo ela no armário, aí abro, ai, eu tenho uma manta. Essa surpresa de você ter sabe, essa felicidade clandestina mesmo, como se a felicidade fosse alguma coisa que te pega de repente. Ai, que legal, eu fiz, sabe? Ai, que legal. Essa coisa que a menina tem no conto, né, de olhar o livro de repente, esconder e falar, ai, eu tenho o livro. É muito bom. E te pega no susto, né, May? Sim. Te pega no susto. E trabalha muito mais com o que está escondido do que está aparente de nós, né? Sim, e você falou na questão do cobertor em relação à sua Fubá, e aí eu penso, o livro é objeto por si só, enquanto objeto concreto, mas ele também é tantas outras coisas, ele pode ser cobertor também, ele pode ser casa, como a Lígia Bojunga falava, né? O livro é casa, é comida, é estrutura, e pode ser desassossego também, o que eu também gosto. Também gosto dessa ideia do livro vir para te tirar do terreno em que você tem os seus pés bem assentes na terra. Né? Agora, em relação ao que você falou, Malu, não vou terminar esse livro, porque como é que vai ser o dia seguinte, né? Acho que é isso, né? A sensação. Como é que vai ser o dia seguinte se eu ter aquele livro?
Eu tenho um amigo que um dia me contou uma história muito engraçada, assim, e eu fiquei muito impactada pelo que ele falou. Ele era muito, muito apaixonado por José Saramago. E ele disse que quando José Saramago morreu, ele pensou, a partir de agora, não vou ler mais nada de novo desse autor. Então, eu tenho que voltar àquilo que eu já li e ler cada vez mais devagar. Olha que lindo. Lindo, lindo. E é esse encontro, né, com os autores que a gente tem, estejam vivos ou não, ou em suspenso, né, porque há uns que nunca morrem, estão sempre em suspenso. Uhum, uhum. E o que eu noto também agora nessa quarentena, eu comecei a ler, né? E como agora a gente tem, em tese, né? Quer dizer, agora a vida está um pouco mais corrida, mas em tese a gente tem mais tempo, não tem aquele compromisso de sair e tal. Então, assim, eu me senti com os meus livros, assim, como... Ai, eles foram companhia para mim, né? Porque o fato de pegar, o fato de estar perto, de ler, eu até falei isso numa outra live, né, que eu tenho a mania de ler livro pela metade, eu começo pelo fim, eu tenho uma maneira muito peculiar de ler. Mas agora, na quarentena, foi de uma felicidade poder, sabe, agora, antes da gente conversar, eu peguei um do Menalton Braff, Muito bom. Gente, muito bom, um escritor gaúcho maravilhoso. Sabe assim, então poder abrir ali o livro e ler, assim, é isso, essa felicidade, esse súbito, né, que a gente estava falando mesmo. Você lê só um conto, como esse da Clarice, né, que é um conto pequeno, você lê rapidinho, mas aquilo fica tão profundo, tão intenso, fica, sabe, dentro da gente mesmo. E eu acho que a leitura, ela faz isso com a gente, né? Eu li recentemente também a Helena Ferrante, e eu tinha uma certa reticência para ler Helena Ferrante. Aliás, foi a Vivi mesmo quem me sugeriu Helena Ferrante, há longo tempo. E eu falava, eu vou ler. Comprei acho que 2 livros dela e fiquei querendo ler. Não conseguia. E é isso que eu gosto de falar também, porque às vezes as pessoas ficam assim, o livro é lindo e tal, sabe? Tem toda acha que livro você tem que ler na praia, na quietude, sabe? Não, né? Vamos desmistificar o jeito de ler. Né? Ou assim, você não gosta, às vezes o livro fica chato, vamos falar que isso também é possível. Claro. Não tem só essa alegoria em cima do livro, né? Não, Manu, não é uma epifania, não vem o Espírito Santo e desce na sua cabeça e de repente fez luz, né? Acho que já que você falou dessa questão do mito, existe essa mitificação em relação à leitura. E isso é muito complicado. Por quê? A pessoa se aproxima de um primeiro livro, não sente nada. Aproxima do segundo, pouco sente. Pensa, então, isso aqui não é para mim. Ou então me enganaram, disseram que era a maravilha do mundo e eu não sinto nada ao ler. Né? Então, acho que isso que você diz é muito próprio e importante. O livro também tem suas próprias regras e a leitura também tem seu próprio tempo e seu compasso de espera. Espera, né? Você sabe que eu, assim, por razões... não, só para completar da Helena Ferrante, então eu fui, o livro não conseguia, ele não... Até que chegou numa página que eu olhei e falei assim, que bom ter vivido para ler isso. Então, a literatura, ela tem isso mesmo que você não goste daqui, não gosta dali, comece a ler outra página, sabe? Entre, sente e fique à vontade com a literatura. É isso que eu acho importante com os livros. Não é só entrar e o Saramago, por exemplo. O Saramago, você tem que aprender a ler o Saramago. O Guimarães, não, May. Você tem que aprender a ler o Guimarães. Não é fácil assim. Né? Mas é assim, aí você vai pegando, é como o amor mesmo, você vai se dedicando, e quando vê, você já está amando, né? Assim como a Clarice, né? Já estava amando o livro antes de o ter. É assim, né, May? Ela já amava aquele livro antes de o ter, na sua posse, né? E essa ligação com o livro que é quase visceral. Acho também... que a gente ama o livro
de maneiras diversas, né? Eu vejo assim, tem gente que gosta de gato, não gosta de cachorro. Tem gente que gosta de cachorro, mas de cachorro pequeno. Eu tenho um pastor alemão, então, sabe? Obviamente que a brincadeira que eu faço com ele, eu jamais faria se ele fosse piquitito, né? Um cachorrinho. Acho que o livro também é isso, porque tem uma coisa assim, os contadores de história, como Garcia Marques, como, sei lá, Jorge Amado, como Érico Veríssimo, e tem aqueles que trabalham palavras, né? Guimarães Rosa, o Saramago, o Graciliano, é um outro tipo de escrita, né? Então, sei lá, algumas pessoas gostam dos best-sellers porque, na verdade, os best-sellers contam história. Esses da Helena Ferrante, Malu, eu li toda a parte da Amiga Genial, li um outro que foi um embrião da Amiga Genial, que era uma menina na praia perdida, que tinha perdido a boneca, a filha perdida, eu acho. Achei interessante, sabe? Mas eu gostei de ler mais pela novidade da época. Aliás, o último volume eu acabei lendo metade em espanhol e a outra metade com dicionário de italiano, porque eu queria conseguir na internet, mas em italiano. Então, eu li médio, né? Fazendo uma mistura. Mezzo. Mezzo a mezzo. Mezzo a mezzo. Porque eu queria saber como é que ia terminar aquilo, entendeu? Não tinha, e também não tinha paciência para ficar esperando sair o livro e tal. Mas se perguntar, vai ler de novo? Não vou ler, nunca mais. Esses não entram na minha lista de releitura, entendeu? Agora, o do Machado de Assis, por exemplo, o Dom Casmurro, o Brás Cubas, o Ano da Morte de Ricardo Reis, eu acho que eu vou ler umas 300 vezes, né? O meu Dom Casmurro está todo desmanchando já, ele está, sabe, quase em petição de miséria, eu preciso comprar outro, porque ele está inteiro desmanchado. Então, acho que são esses amores, né? A gente tem uns amores, né? Umas predileções, umas... que mas dizem também respeito da gente, né? Sim, sim. Mas eu também acho que tem livros que precisam de palavra passe para entrar, né? Não sei. E lembro disso, por causa exatamente de um livro que eu li na quarentena e que precisava de uma palavra passe para entrar na narrativa, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, né? Eu tenho esse livro aqui, Vivi, eu li esse livro na 70, 80, não sei, e reli em 2000 e pouco, porque eu tinha ficado muito impactada, mas eu não lembrava. E é um livro que é fantástico. A hora que você entra, nossa, é o máximo. Eu adoro esse livro, adoro. Eu acho que tem uma... Mas, na verdade, é como o personagem, né? O Drogo entra na fortaleza e nunca mais consegue sair de lá, né? A verdade é essa. E a vida dele vai se moldando à fortaleza, né? A fortaleza Bastiniani. E é um livro que tem muito a ver com a pandemia, com o isolamento, com aquilo que estamos vivenciando. Acho que é um livro para quem quer perceber um pouco mais como funciona essa dinâmica de estar preso e não, né? Também tem isso, né? O Drogo estava preso, mas também não estava. Então, o que é prisão, né? Onde é que está a prisão? Né? Onde é que está? A prisão dele era interna, era externa, ou a prisão externa facilitava a interna, ou aquilo era bom para ele também. Então, o livro do Dino Buzzati, esse Deserto dos Tártaros. E não sei se aconteceu assim com você, May, mas eu, quando terminei, eu imediatamente voltei à primeira página. E disse, eu preciso saber como é que isso começou. Eu já não me lembrava, né? Eu sempre faço isso, Vivi. Eu sempre faço. E quando eu voltei, eu disse, então é isso. É isso. Então é isso.
Mas ao ler a primeira página da primeira vez, eu não consegui entender qual era o mecanismo do livro, porque o livro tem um mecanismo escondido, né? Esse Sim. livro tem um mecanismo clandestino e que você não sabe quando entra. E vai, e vai, e vai. Um que eu li o mês passado no Clube do Livro aqui da Ofício foi da Toni Morrison, o Amada. O Amada. Beloved. Beloved. É. Beloved. Que Nossa, também, você tem que voltar para a primeira página e falar como é que é mesmo, né? como é Esses que é a história aqui, narradores, né? essa Nossa, é muito bom. Gente, bom, agora que nós começamos a falar de livros, a gente só tem 8 minutos, né? Para variar, é sempre assim. Sempre assim, a hora que a conversa fica boa, né? Eu tenho que ler. Olha, e eu fico encantada, porque daí já quero encomendar, já quero. Eu tenho que. Eu tenho uma compulsão por livro. Eu fico Malu, encantada. agora eu só estou lendo digitalmente, porque eu não tenho mais espaço. Agora eu moro numa casa pequena. A minha casa é de São Paulo. Quando for vendida, eu vou ter que me desfazer de uma biblioteca. Não sei se você se lembra da biblioteca, a hora que entrava. Lembro. Então, aquilo lá eu tenho que me desfazer, porque não vai ter lugar que caiba aquilo, entendeu? Vou ter que doar aquilo, sei lá, levar para alguma prefeitura. Não sei, vou pensar. Você lê digital, então, e sem Agora dificuldade? só digital, não faço mais. Leio no tablet, tem o aplicativo que você vai marcando como se fosse livro. Não consigo ler sem marcar livro, não sei se é você assim também, Vivi. Meus livros são marcados, anotados, enflechados. Olha aqui, ó. Olha lá, do Meia É, Couto. é. Uma coisa, né? Qual que você Inteiro. está lendo? Não, esse aqui já. Não, esse aqui é daqueles que eu gosto de acariciar. Ah, Um rio chamado Tempo. É. Uma casa ai, chamada Tempo. é ótimo esse livro, é É. maravilhoso. Mas, na verdade, me respondendo a sua pergunta, eu não só escrevo, anoto, mas eu também coloco coisas. Como você conseguiu escrever isto? Hum, Ou seja, eu interpelo o próprio autor, né? Escrevo do uhum, lado. Como você escreveu isso? Como uhum. você teve a capacidade de escrever isso? É uma coisa assim um pouco dramática às vezes. E também tem um caderno do lado em que eu vou anotando as frases que eu acho assim mais fortes assim. Não Uhum. sei. É algo dúbio, né? Essa relação com o livro e com o caderno também, e com o lápis Sim, ou caneta, esses nossa, elementos, né? Mas eu também fiquei outra coisa pensando sobre a questão da narrativa, do clandestino e da pandemia, que histórias que a gente vai querer contar, na verdade, depois disso passar, né? Passar entre aspas, né? Porque não vai passar, vai ser em vai ser em contínuo, mas vai ser um gerúndio, né? o que vamos ir contando? Porque Hum. o que já foi contado já nada mais serve, de certa forma. Pensando em ficção científica, né? Nós já conseguimos ultrapassar o que a ficção tinha para nos oferecer. Então, o que será isso? Será o friccional, então, né? A ficção e a dicção? Que Nossa, espaço é esse? Que friccional. espaço? Acho que esse é um bom título para a nossa reunião aqui. O friccional e o ficcional. Porque tem muito a ver essa coisa que ao mesmo tempo a gente está vivendo essa ficção, Ficção? a gente está se friccionando, porque nós estamos nos estimulando. Provavelmente, se não fosse isso, nós três não estaríamos aqui discutindo literatura, não Não, é? acredito que não. Não. Então, são Estou as duas convencida coisas, que né? não, né? É. Mas a questão da fricção também é boa, né, Mê? A É, fricção e da não fricção, porque agora é distanciamento, né? Não se pode friccionar. Então, mas é uma fricção, sei lá, sim, palavrosa. é, De... Agora, a fricção da palavra, né? Como é que Uhum. quando uma palavra fricciona com a outra? Que interessante essa expressão. Eu mas na vou verdade, pegar, eu vou mandar para Hum, vocês e na live eu vou colocar o hum, pedaço que o Roland Barthes fala. sobre Cadê? o friccional. É,
está no Fragmentos do Discurso O Amoroso. discurso amoroso. Sim, ele fala sobre isso. Eu esfrego a minha palavra na palavra do outro, né? Na verdade, A palavra é uma pele, então você, quando fala, você esfrega a sua pele na pele do outro por meio das palavras. É uma coisa bem bacana, assim. E eu acho que é isso que a gente está fazendo. A fricção. E, na verdade, a própria palavra fricção já tem uma fricção interna, né? Sim, Fricção. sim. Já dá aquele som de A arisca. sonoridade. Né? É uma sonoridade arisca que tem ali a fagulha. Lixa. Tem uma lixa, né? Aquela coisa quando fica e fica. E que também estimula e irrita também. Acho que a literatura também é boa quando irrita, não é isso. só quando sim. nos aquieta ou apacenta. Acho que claro. Quando irrita e que eu fecho o livro e não quero mais saber nunca mais, e aí depois passa um tempo... Você vai lá, dá uma olhadinha, manda um beijinho. Meninas? Eu acho que é isso. Acho que vou dar uma segunda chance, não é isso? Assim como no amor, ou com na felicidade clandestina também. Sim. Olha, opa, não posso encostar aqui, a minha mesinha é móvel. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. A gente tem que fazer mais encontros. Vivi, eu tinha esquecido. Malu, a Vivi uma vez foi na minha casa, numa oficina, né, Vivi? Acho que era a oficina que tinha Camila Apel, Elisa Corbett, a Carla de Laurenti. E a Eliana também foi. A Eliana também estava, assim. Era muito legal isso. É um prazer bons tempos sempre. Bons tempos de Brasil, né? Meu Deus. Bons tempos. Sei lá. Não, bons tempos são agora que a gente pode se ver, estamos vivas, podemos fazer alguma coisa. Sim, mas foi um tempo bonito também, né? Sim. Foi. Eu fico feliz também. Muitíssimo. Eu também. Foi uma conversa. Mei, se deixasse aqui, a gente ia 2 horas fácil, né? Fácil. Eu acho que assim, daqui um pouco a gente pensa num outro tema e vamos fazer outra conversa mesmo. Eu acho que assim, falar de literatura, falar de livros, falar de escrita sempre algo vida, que né? É a nossa vida. Acalenta a alma. Sim. Muito obrigada. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, de coração. Muitos foi um livros. Prazer. Cuidem-se. Em casa, firmes e fortes, certo? Isso mesmo. E eu falo que eu ouvi o Lázaro Ramos falando hoje que eu sou da aglomeração. Eu falei, eu sou da aglomeração, eu gosto de gente. Eu também gosto de gente, mas cada um no seu quadrado, né? No seu cantinho. Agora é assim. Beijo. Beijo, queridas. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijinho. Tchau.